o racismo estrutural e a violência estrutural não são a mesma coisa, mas se relacionam. Então, esse projeto racial que foi feito, essa ideologia de raça, que não começou hoje, que está aí há mais de 3 séculos, ela foi possível de ser colocada em prática, esse projeto, por conta da violência estrutural. Então, para que eu pudesse colocar pessoas determinadas em papéis determinados, a princípio eu tive que ser violento no comportamento. E depois, para manter isso, eu fui violento na estrutura. Então, eu construí um país que funciona dessa forma para manter pessoas brancas e pessoas negras nesse lugar, pensando isso, fazendo isso, organizando a sociedade dessa forma. Então, eu acho que o racismo e o quanto ele é estruturante também da nossa sociedade é um exemplo muito óbvio, né, de como é que funciona a violência estrutural aqui. Com certeza, Ana, com certeza. E não só, isso tudo que você traz é tão rico, né? Trazer à tona uma coisa que... Porque eu acho que tem um outro elemento do racismo estrutural, é que no Brasil a gente foi ensinado o mito da miscigenação racial, né? Enfim, como sociedade também, fomos ensinados a não enxergar isso como um fenômeno. A gente nega esse fenômeno na nossa Constituição. Então, acho que a partir do momento em que isso é colocado como não, isso existe, isso é real, e isso pontua como as relações sociais, econômicas, estruturais, políticas, ideológicas são colocadas no país, a gente pode fazer algo a partir disso. Porque quando há uma negação disso, não tem nada o que ser feito, porque em tese não existe, né? Então, essa problematização que você traz, ela é muito boa, ela é muito importante, assim, né? E eu me implico nisso, assim, né? Do meu lugar de fala também, no sentido de que de como eu fui ignorante nesse sentido a partir do meu lugar de privilégio, né? Assim, de como eu fui ensinada a não enxergar. Assim como com a agressividade, quando a gente não reconhece na gente, a gente tende a atribuir ao outro. Com o racismo acontece a mesma coisa. Se a gente não se racializa, a gente tende a atribuir o problema a outro. E existe um problema que envolve a racialização, que a racialização não é o problema. Eu ser diferente de você não é o problema. O problema é quando a gente transforma diferenças, coloca os diferentes em posições desiguais. Sim. E isso tem uma função. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na função das coisas. As coisas não acontecem no vácuo. Violência não é um dado natural, como a gente conseguiu, talvez, construir, né, nessa nossa conversa hoje. Assim como o racismo não é um dado natural. Ambos são fenômenos que foram construídos. Tem uma intencionalidade nos dois. Né? E estudando racismo e psicanálise, venho nos últimos anos tentando fazer esse diálogo de forma mais sistemática, né? Não só na minha vida privada, consegui encontrar algumas leituras que corroboravam com uma sensação já de que a violência social ela não é um dado natural. Ela, como eu falei, ela é uma construção a serviço de um delineamento específico dos grupos. Então, para organizar o funcionamento dos grupos, a gente lança mão da violência. E ocorre a violência como, me parece, né, nesse diálogo entre racismo e psicanálise, parece que ela ocorre como uma necessidade de autopreservação dos grupos. E aí esses grupos vão definir o que é bom, o que é mal, esses grupos vão criar paixões odiosas e amorosas e vão elaborar formas de expressar o amor e a agressividade, mas isso com o objetivo de fortalecer laços internos. Então, a Vanucci, num texto de 2017, ela é muito explícita nisso, né?
Então, a autopreservação dos grupos tem tudo a ver com violência e tem tudo a ver com racismo. Né? E o Jurandir Freire Costa, ele também é muito... ele não deixa dúvidas quando ele diz que o fenômeno da violência, ele não se restringe à expressão da agressividade. Então, mais uma vez, a gente está reforçando a diferenciação entre as coisas. Então, não se restringe à expressão da agressividade, ela é também uma formação que ela enlaça, ela mistura a disposição agressiva com exigências narcísicas de eliminar o outro. E aí é que está a diferença, mais uma diferença entre agressividade e violência. Porque aí, essa dificuldade de lidar com o diferente, esse problema narcísico, é o que faz a gente querer eliminar o outro. E da forma como fomos constituídos, o outro que é diferente, que é visto como uma ameaça, é o negro. Então, foram formadas estruturas, sistemas, instituições para talvez até facilitar o extermínio do outro. Então, quando eu oprimo, como a gente tinha falado do conceito da Minai, quando eu oprimo, quando eu não dou acesso a conquistas da sociedade, quando eu deixo esses sujeitos mais vulneráveis, é muito mais fácil eu eliminar o outro. E eu acho que esse é a sutileza que é diferente de ser óbvio. É óbvio, mas é sutil. Então, eu acho que a sutileza do racismo, e é quando o racismo atinge a sua perfeição, assim. Perfeição no sentido desse projeto, né? Que é o racismo. Dessa máquina, é uma máquina que opera, né? Com base em muitos não ditos. Ele é efetivo, sim. Ele é efetivo quando ele vulnerabiliza pessoas. Que talvez, por conta da sua história, como eu falei, pessoal, familiar, econômica, política e social, vão cometer atos infracionais. É muito mais fácil. Eu crio todo esse sistema, essa estrutura, eu empurro essa pessoa para cometer um crime, e aí eu mato ou eu prendo essa pessoa. E aí eu resolvo o meu problema narcísico, o meu problema de conservação do meu grupo. Então, é muito efetiva é inteligente, é sutil, é óbvia e é perversa essa forma da branquitude se conservar, se manter, sim, buscar um lugar de poder. É muito efetiva, é muito sutil e é muito cruel, perversa. muito cruel, né? E de culpabilizar um problema sistêmico, você coloca a problematização de um problema complexo e você individualiza. E ao fazer isso, a própria sociedade, as estruturas sociais se desimplicam, né? Elas não, eu não tenho nada a ver com isso. Porque, e mais uma vez, reforça esse lugar que foi negado anteriormente. Não, a nossa sociedade não é racista, ela não... Mas aí acaba reforçando, se retroalimentando com base nessa máquina que você coloca aí muito, muito melhor que eu, né? Que funciona muito bem, assim, né? E eu me lembro, eu estava vendo uma entrevista com aquele professor maravilhoso, o Silvio Almeida, e que ele coloca assim, que é muito problemático você pensar, né, no sentido de que no pleno século XXI as pessoas estão tendo que ir para as ruas para defender o Black Lives Matter, no sentido de que há 30, 40 anos atrás a gente estava discutindo direitos civis já, né? Assim, então, em termos de direitos civis, o movimento negro tinha conquistado uma série de coisas, né? De avanços, já tinha poucos, mais alguns. E aí ele diz isso, ele fala, é quase como se a gente tivesse retrocedido, assim, 100, 200 anos, que é simplesmente para de matar gente, assim, né? Então, agora a gente está tendo que retroceder do tipo, para de matar gente, para depois a gente galgar outras coisas de novo, né? Outras pautas de novo. E eu fiquei pensando nisso, e eu falei, gente, é verdade, porque quando você vai olhar o mapa da violência, quando você vai olhar os dados de homicídio do Brasil, ou quando você vai olhar, né, qualquer dado, é assustadora a diferença, violência policial, né? De como a população, né, negra morre muito mais, principalmente jovem, né, jovem negro, morre muito mais do que qualquer outra categoria. Então, como você coloca, tem um extermínio, e é um extermínio muito, muito direcionado, né? É um projeto, como eu falei, né, desde o início. Tem uma intenção, tem um objetivo, tem um alvo e tem uma instrumentalização, tem uma forma de fazer.
Então, não foi à toa que as pessoas que eu encontrei na aula de tratamento psiquiátrico, a maioria era negra. Não é por acaso. Não é por acaso que são as pessoas negras que estão encarceradas. Ficou muito claro na minha pesquisa de mestrado também que o dispositivo do manicômio judiciário, então daí a gente já nem falando mais do sistema carcerário, mas também desse outro dispositivo, né, que é um braço do sistema, né, do sistema penal, opera para sujeitos muito específicos. A minha defesa de mestrado ela vai bem nessa direção também, assim, e eu fiz a minha pesquisa em 2012. E você fez a sua em 2016. Então essa realidade não mudou, né? E não vai mudar tão cedo, né? Tem furos para os dois lados, né? Tanto uma pessoa branca que tem dinheiro pode furar essas normas e sair, quanto por essa questão de ser do cumprir a pena não ter um fim, pessoas negras que não têm dinheiro vão ficar lá para sempre. Não são furos, novamente, não são furos não intencionais, e são furos que visam grupos completamente diferentes. Sim. E o Silvio Almeida, ele é brilhante em chamar atenção para a estrutura por trás do racismo e como ele se mantém. Ele, felizmente, é uma voz que está sendo possível de ser escutada. E eu acho que a gente na saúde, a gente na psicologia, a gente precisa olhar para isso. E por que a gente está fazendo? Porque como é que a gente usa, por exemplo, uma avaliação psicológica como um instrumento para manter pessoas num manicômio judiciário para sempre? Se a gente não racializa o profissional que está fazendo a avaliação, se a gente não racializa quem está lá dentro, e se a gente não entende qual é o projeto de Estado que é colocado todos os dias há séculos, é muito fácil um psicólogo reforçar uma violência estrutural. Sim. É muito fácil um psicólogo passar batido num problema que é racial e não psicológico, não é individual, é social. Com certeza, Ana, com certeza. E até mesmo na minha formação como psicóloga, eu estava pensando isso, assim, me formei em 2009, né? Na minha formação de graduação, eu não tive contato com nenhum debate nesse sentido. Porque é outro dado, né? Você é racista? Não. Você conhece alguém que é? 99% das pessoas que respondiam diziam que sim. Então, como isso é possível matematicamente? A conta não fecha, né? A gente tem uma dificuldade em aceitar que uma reparação precisa acontecer, como as cotas são uma reparação, porque para começar, a gente nem admite o que foi feito enquanto construção do Brasil. Que o Brasil aconteceu em cima de 2 traumas sociais. Primeiro, né, a invasão portuguesa, sim. A tomada das mãos dos indígenas e depois o tráfico humano. Trazer pessoas destituídas da sua condição de humano para serem objeto, né? Então, escravizar pessoas e trazer para cá. 2 traumas essenciais na Constituição do Brasil. E a gente nega que isso aconteceu através de conceitos como miscigenação, como democracia racial. Então, a gente nega que isso aconteceu. Como é que eu vou reparar algo que nunca aconteceu? Para que cotas se a gente é todo mundo igual? E se é todo mundo brasileiro? Não tem para que ter cotas. Então, essa dificuldade é uma dificuldade social, mas também, me parece, uma dificuldade psíquica, é uma dificuldade emocional de reconhecer que existe um problema, que existiu um tratamento desigual, colocando pessoas diferentes como não humanos. É muito difícil para mim não conseguir colocar isso num problema tanto emocional mesmo, Sim. quanto um problema histórico, social, político. Né? Por isso que é tão difícil a conversa sobre cotas. E foram 3 séculos, né, Ana? Assim, foram 3 séculos de escravidão.
uma negação mesmo do tipo, e até mesmo das riquezas, né? Porque a gente nem se pergunta por que hoje no Brasil a gente tem famílias tão ricas. Por que essas famílias são tão ricas? Vai olhar historicamente de onde veio esse dinheiro. Foi em cima de trabalho que não foi deles, assim, foram de pessoas que né, foram escravizadas para dar essa riqueza para essas pessoas. Então, é muito cruel, assim, e problematizando nesse sentido que você traz da nossa formação, falei, gente, por que eu não li a Bell Hooks na minha graduação? Por que a gente não lê Bell Hooks no curso de psicologia? Um requinte de crueldade muito, muito absurdo, assim, de como as mulheres negras foram estupradas mesmo ao longo dos séculos, como os corpos foram mais objetificados ainda do que da pauta das mulheres. E aí ela coloca isso naquele livro, né? E Eu Não Sou Uma Mulher, que foi o que eu comecei a ler. Ela fala assim, bom, vocês brancas se dizem feministas, a favor do movimento negro, mas vocês querem pautas como queremos o trabalho e queremos liberdade sexual. A gente já trabalhava e a gente não era remunerada para isso, e os nossos corpos já eram usados para estupro coletivo, ninguém fala nada sobre isso. Aí ela fala, então eu não sou uma mulher, porque as pautas que vocês estão defendendo aí não entram na minha pauta como uma mulher negra, né? E para mim foi um tapa na minha cara, assim, um tapa na cara da minha ignorância como uma mulher branca que nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, sabe? Então precisamos dialogar. E eu fico muito feliz que você tenha trazido esse debate, porque eu acho que ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente tentar construir outras possibilidades, assim. Talvez falando disso, a gente possa trazer à tona o que foi muito bem escondido historicamente, né? Assim. É um olhar para o outro lado, né? Porque assim, a gente está tentando mostrar, a gente, povo negro, está tentando mostrar desde que a gente pisou aqui. Mas aí, olhar para o outro lado é mais fácil. Então, não tem como a gente pensar numa sociedade violenta sem pensar na agressividade e na violência estrutural. Não tem como pensar racismo sem pensar questões de gênero, porque senão o debate fica entre os homens. E não tem como pensar em feminismo sem pensar em racializar quem são essas feministas. O que a gente precisa, enquanto mulheres negras, é muito diferente do que as mulheres brancas precisam. Não está no mesmo saco, a gente não vive os mesmos problemas, a gente não batalha pelas mesmas coisas, e as nossas conquistas são muito diferentes. Então, existem especificidades que precisam ser ditas, faladas. Especificidades de um problema social, né? Então, tem essa complexidade aí, né, dessa questão. Mas não adianta. Enquanto a gente não entender que o racismo, ele subjetiva as pessoas de forma diferente, não vai ficar adiantando falar sobre racismo. Não vai ficar adiantando falar sobre violência. Sim, a gente vai continuar falando do racismo estrutural, porque ele é óbvio e ele está aí, e nos afeta todos os dias. Mas a gente também precisa entender que a dimensão individual, ela é completamente atravessada, cortada, traumatizada, dilacerada pelo racismo. E como você enxerga essa questão do racismo na psicologia, assim? Porque eu falei isso, né, que na minha formação eu não tive acesso a esse debate. E como que você enxerga isso, assim, na perspectiva, né, da psicologia e relações raciais? Nós tivemos pessoas pensando, tanto a psicologia quanto a psicanálise, pessoas negras pensando, há muito tempo. Fanon, existem muitos pesquisadores que pensam isso. A Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez. Existem muitos autores brasileiros e estrangeiros que pensam o psíquico, numa perspectiva de racializar, né? O problema, e aí eu vou falar da psicologia no Brasil, é que se enquanto sociedade a gente não reconhece o estruturante do racismo, dentro dessa pequena área do conhecimento que é a psicologia, o fenômeno vai se repetir. Então, para que eu vou incluir
um autor negro na bibliografia da minha disciplina, se o que é considerado humano é o homem branco, hétero. Essa é a figura, quando se fala em humano, que vem à cabeça. Sim. Por que eu vou incluir se no Brasil somos todos iguais? Não existiu, a gente é miscigenado, não existiu isso. Então, isso se reproduz, não só na psicologia, mas falando da psicologia especificamente, eu não li, não me foi proposto em nenhuma bibliografia de nenhuma disciplina um autor negro. Então, além da gente ter que defender as cotas para poder estar na universidade, se virar para poder se manter na universidade, a gente ainda tinha que dar um jeito de entender que a gente é negro numa universidade branca, rica e hétero, para poder, em paralelo, buscar a nossa própria formação. Então, a gente estava sozinho nessa também. A psicologia, em termos de constituição docente, talvez seja um curso feminino, mas, sem dúvida, é um curso branco. Então... E elitista, né, Ana, pra caramba, né? Completamente. A própria formação do currículo é elitista, né? Para você se formar na grade horária possível ali dos 5 anos, é integral, né? Não tem como trabalhar, né? Uhum. E acho que agora, de forma mais expressiva, não que não acontecessem debates, não que não houvessem pessoas pensando, mas parece que agora de uma forma muito expressiva e sem pedir desculpa por estar fazendo esse debate, existem debates sobre questões raciais acontecendo. Talvez direitos sendo cobrados de forma importante, mas a psicologia é completamente falha na questão. Na questão de gênero, não, porque o feminismo, quando a gente pensa em feminismo, assim como a gente pensa em homem, o que vem à cabeça é uma mulher branca. Então, o feminismo está seguro na universidade, mas as questões raciais, não. Então, a gente precisa de mais professores negros. E sendo negros, que se reconheçam negros, que se impliquem nessa questão, que tragam essa questão, porque também não vai adiantar ser só negro. A gente não vai virar cota docente, né? Não adianta ser só negro, professor negro. Você tem que racializar o seu conteúdo. Então, a gente precisa, na psicologia, ter pessoas negras falando e a gente precisa ter pessoas brancas ouvindo. Sim. Porque existem tentativas de dizer, mas que são silenciadas pelas pessoas brancas. Porque elas sabem, elas estão ali, enfim, eu tenho inúmeras críticas, né, à psicologia feita em Brasília, inúmeras, assim. Então, a gente precisa, depois que as pessoas brancas, os professores brancos conseguirem ouvir, os alunos também, aí a gente pode, talvez, conversar. Né? Mas me parece, eu estou um pouco afastada da universidade há um tempo, mas me parece que, por enquanto, a gente ainda precisa de pessoas negras falando e pessoas brancas ouvindo. Mas vai ser ótimo quando a gente puder conversar todo mundo junto. Vai ser maravilhoso, assim. Talvez a gente tenha alguma esperança das coisas mudarem quando a gente puder conversar. Com certeza, com certeza. Eu torço para que isso aconteça, assim, porque a pluralidade ela é imprescindível e nos falta, né? E nos falta enquanto sociedade e nos falta enquanto projeto de sociedade, porque a gente ainda precisa caminhar muito também para uma noção democrática de política, né? Uhum. Então, trazer a democracia para as relações, né? Enfim, e trazer isso para a vida mesmo do cotidiano, né? E o diálogo, como você fala, assim, para que a gente comece a falar, talvez, a minha pauta como mulher branca é essa, a minha como mulher negra é essa, talvez a gente tenha algumas em comuns, talvez a gente não tenha nenhum em comum, mas vamos conversar sobre isso. Mas como você coloca, não negar que existem diferenças e não negar que existem diferenças históricas, políticas, sociais, né, colocadas. E daí talvez a gente possa fazer um debate justo, né? Talvez a gente possa fazer um debate mais
mais próximo da realidade, né? Uhum. Que atravessa a gente, assim. A gente precisa descolar o diferente do desigual. Uma coisa Sim. não tem nada a ver com a outra. Então, isso, assim, em todos os níveis possíveis. Desde diferenças de constituição psíquica até diferenças sociais. Passando por todos os níveis possíveis, a gente precisa desconstruir, separar. Ser diferente, por ser diferente, eu não preciso estar num lugar desigual. Então, a gente está tentando fazer isso. Enquanto comunidade, a gente está tentando falar. Mesmo que não queiram ouvir, a gente vai continuar falando. Por favor. Se quiserem ouvir e entrar, né, e compartilhar, enfim, multiplicar esse conhecimento, ótimo, mas eu acho que a gente chegou num ponto que não dá mais para a gente ficar esperando que as pessoas brancas nos escutem. A gente vai fazer com ou sem vocês. Se for com vocês, vai ser melhor. Mas não tem como frear o que a gente está tentando fazer no Brasil, especificamente, há 400 anos. 500 anos. Não vai ter como frear. Vai haver resistência, mas a gente não vai desistir, não. Não, nem podem, nem podem, né, assim. Eu sei que eu tenho um outro lugar de fala, mas, assim, me implico nisso, assim, o que eu puder fazer para ouvir, né, e tentar entender mais do que eu não entendo mesmo, né, eu sempre, né, é uma busca, né, é um horizonte, assim, porque eu sei da minha ignorância, né, assim, me coloco nesse lugar mesmo, assim, de não saber mesmo muitas coisas que não me atravessaram, então eu escuto. Se isso atravessa, né, a subjetividade negra, eu quero ouvir, né? Então, eu acho que é um exercício importante e eu fico muito feliz que você tenha trazido esse debate, assim, para cá, sabe? Porque acho que enriquece muito a vida, sabe? Assim, acho que é necessário, assim, acho que é importante. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo poder falar um pouquinho de psicanálise, de Winnicott, de violência, de agressividade, de racismo, de vida, de tudo. Foi ótimo. Oh, incrível, eu que agradeço, assim, foi uma aula, foi um banho de sabedoria, um banho de perspectivas, assim, né? Foi muito rico, agradeço imensamente. Obrigada mesmo, Ana, fico muito feliz. Enquanto eu puder colaborar como sujeita e como psicóloga para transformar, estarei aqui. Então, obrigada por me permitir agir um pouco no mundo através desse nosso papo e, né, dessa nossa conversa, desse nosso troca, esse compartilhamento.